Olá, minha gente. Então, tudo certinho? Então, viva. Minha gente, estamos começando a terceira e última parte do capítulo que leva o título de Carga Elétrica e a Lei de Coulomb. É o primeiro capítulo da eletrostática, ele é importantíssimo porque ele forma a base para os demais capítulos. O que falta para finalizarmos toda a parte teórica com detalhes desse capítulo? A força elétrica entre cargas pontiformes. A força elétrica regida pela lei de Coulomb. Vamos conversar com muito cuidado, vai dar tudo certo, você vai terminar essa aula muito confiante, eu tenho certeza disso, tá certo? Mas antes, aquele velho pedido que para o canal é importantíssimo. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative as notificações, porque cada aula que eu postar, você recebe a notificação e pode se organizar para estudar. Se gostar da aula, deixe o seu like. Para você é um clique, é nada, para o canal faz diferença. E o canal forte proporciona o quê? Que eu continue postando conteúdo de qualidade totalmente gratuito para que muita gente possa estudar, inclusive você. Conto com você, combinado? Muito bem. Gente, nós vamos conversar sobre uma força. E aí eu tenho uma proposta. Antes que eu vá para a lousa, vamos ver se você está em dia com alguns conhecimentos que formam a base para essa discussão? Muito bem. Primeiro, que força é uma grandeza vetorial. Então, sua expectativa para a força elétrica entre cargas pontiformes é que você tenha que determinar o que caracteriza o vetor, que é o módulo ou intensidade, a direção e o sentido. Então você já tem essa expectativa. Como força é uma grandeza vetorial, você vai ter que determinar para essa força, tal de força elétrica entre cargas pontiformes, regida pela tal lei de Coulomb, vai ter que determinar o módulo ou intensidade, que são sinônimos, a direção e o sentido. Entende isso? Muito bem, calma. Outro detalhe, as forças, elas são regulamentadas. Tem um regimento, tem uma lei. Como é que é? E essa lei, ela vale para qualquer força, não é só para força elétrica, não. Ela vale para força normal, para força peso, para força elástica, para força de atrito. Essa lei é conhecida como terceira lei de Newton, também conhecida como princípio da ação e reação. Ah, me lembrei, pois é, eu preciso disso. O que essa lei garante? Qual? A terceira lei de Newton. Garante que a interação entre corpos, veja, a interação entre corpos ela é simultânea e mútua. Mútua no sentido que não tem como você aplicar uma força sem receber. De outra forma, para cada ação existe uma reação. Por isso que é princípio da ação e reação. É um par de forças, porque força é sempre de par, já que força é uma interação entre dois corpos, que nesse caso aí vão ser as duas cargas pontiformes. Então a terceira lei de Newton fala do par ação e reação. E fala que esse par tem 5 características. Tem 3 que são muito conhecidas e importantes, mas tem outras 2 que podem te ajudar a determinar se duas forças quaisquer formam ou não esse tal par ação e reação. Que características são essas? Newton vai te garantir, Isaac Newton, o autor dessa lei. Newton te garante que para cada ação existe uma reação e essas forças são sempre de mesma intensidade. Se preferir, são sempre de módulos iguais. A ação e a reação têm módulos iguais. Então A exerce força em B, B está exercendo força em A. Isso, no nosso idioma, no português, passa a sensação que a força de reação é depois da ação. Não, não, não. Aqui é só uma linguagem. Elas acontecem simultaneamente e melhor, você chama de ação quem você quiser, a outra passa a ser reação. Como é que é? Sim, A exerce força em B, chamou de ação, B exerce força em A, é reação. Ou vice-versa. Se você quiser chamar de ação a força que B exerce em A, chame de reação a força que A exerce em B. O importante é você entender que as forças atuam de par, que elas têm mesma intensidade. A ação é sempre tão intensa quanto a reação. Além disso, as direções são iguais. Se preferir, essas forças têm mesma direção. Se A exerce em B uma força horizontal,
B está exercendo em A uma força horizontal. Mesmo módulo, se preferir, mesma intensidade, mesma direção. Agora, se A empurra B, B empurra A. Se A puxa B, B puxa A. Ou seja, essas forças têm sempre sentidos opostos. Por isso que tem um detalhe que eu gostaria de falar com você. É errado dizer que a ação é igual à reação. Porque já que estamos falando de vetores, força é uma grandeza vetorial, um vetor só é igual a outro se coincidir o módulo, a direção e o sentido. Então você pode até dizer que a ação é tão intensa quanto a reação. Pode dizer que essas forças têm a mesma intensidade, mas dizer que são iguais é um exagero, porque essas forças têm sentidos opostos, e forças em sentidos opostos são forças diferentes, porque um vetor que é oposto ao outro é um vetor diferente. Então, muito cuidado, certo? Então vai, continua. Quantas características tem o par ação e reação? 5. 3 já estão aí. Mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. A exerce força em B, B exerce força em A, em módulo são iguais. As direções coincidem. Se A exerce em B uma força vertical, B exerce em A uma força vertical. E os sentidos são opostos. 3 características. Faltam 2. A exerce força em B. B exerce força em A. Observe que essas forças são aplicadas em corpos diferentes. Ah, Wendel, mas qual a importância disso? Grande! Por quê? Porque forças que são aplicadas em corpos diferentes jamais vão se equilibrar. Isso quer dizer que a ação nunca equilibra a reação. Por quê? Porque elas atuam em corpos diferentes. 4ª característica. Vamos lá. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, atuam em corpos diferentes. Por isso que nunca se equilibram. Só falta mais uma. Quando você tem uma interação entre dois corpos, essa interação ela pode acontecer de 2 classes. Pode ser através do contato ou pode ser através da distância, que é de campo. Então a força pode ser de campo ou de contato. Mas se a ação for de campo, a reação é de campo. Se a ação for de contato, a reação é de contato. Isso quer dizer que o par ação e reação são forças sempre de mesma classe. Eu não posso aplicar uma força de campo e receber uma força de contato. Seria muito esquisito e errado. O mais simples é o correto. O mais complexo é o errado. O mais simples, se você exerce uma força de contato, você recebe a força de contato. Se você exerce uma força à distância, uma força de campo, você recebe a força à distância, a força de campo. Fechamos as 5 características do par ação e reação. Você fala, Wendel, mas você nem começou a força elétrica ainda? Mas eu preciso dessa conversa aqui. Poderia, sim, essa conversa, você sentir falta durante a aula. Eu não estou jogando conversa fora, não. Sei da minha responsabilidade com você. Aqui tudo é muito pensado, tudo com muita consciência e ciência. Fique tranquilo. Então vamos lá. Força é uma grandeza vetorial? Então essa força que eu vou caracterizar daqui a pouquinho, a expectativa é ter que encontrar para ela módulo, direção e sentido. As forças respeitam uma lei que é a 3ª lei de Newton, ou princípio da ação e reação. Essas forças, então, veja, ação e reação, elas formam par, ação e reação. E esse par tem 5 características. Mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos, atuam em corpos diferentes, por isso que nunca se equilibram e são da mesma classe. Se a ação é de campo, a reação é de campo. Se a ação é de contato, a reação é de contato. Ufa! Agora você faz assim, eu tenho uma base para mudar de página, ir para a lousa e mandar ver na força elétrica entre cargas pontiformes, força elétrica regida pela lei de Coulomb. Lembre-se, o que é uma carga pontiforme ou carga pontual? É um corpo eletrizado de dimensões desprezíveis. Se preferir, é uma partícula eletrizada. Essa lei não vale para corpos extensos eletrizados, não. Ela é exclusiva de cargas pontiformes. A lei de Coulomb regulamenta, ela rege a força elétrica para um par de cargas pontiformes. Um par de cargas pontuais, a força elétrica entre 2 partículas eletrizadas. Entendido? Muito bem. O que é que você precisa? Primeiro, visualizar isso, né? Então, vou sair da frente, estou te atrapalhando. E vamos ver o que é que acontece aqui. Primeiro, quem que você vê aí, fala para mim, 2 partículas eletrizadas. Uma com carga Q1, a outra com carga Q2. 2 cargas pontiformes. Elas estão separadas de uma distância D.
E para os sinais dessas cargas, quantas possibilidades, pessoal? Eu posso ter as duas positivas, as duas negativas. Eu posso ter Q1 positivo e Q2 negativa e vice-versa. 4 possibilidades. Lembre-se também, aqui em cima, que negativo quer dizer que o corpo tem excesso de elétrons, recebeu elétrons. Positivo tem falta de elétrons, perdeu elétrons. Lembrou? Nós já conversamos sobre os processos de eletrização. Você tem assistido às aulas na sequência? Isso é importantíssimo, tá? Didaticamente, para a eficiência do seu aprendizado ser maior. Então, eu tenho aí duas cargas pontiformes e aí, gente, eu vou fazer uma hipótese aqui, mas o que nós vamos encontrar vale para todos os casos. A hipótese, eu vou usar as duas cargas positivas, certo? E aí nós vamos conversar agora, quero que você fique aí concentrado olhando para a lousa. O senhor Coulomb, isso, ele é o dono da lei, ele descobriu experimentalmente o que regulamenta a força para esse par de cargas. Primeiro, que não surpreende você que essas partículas vão exercer uma repulsão. A repele B e B repele A, porque você se lembra do princípio da atração e repulsão. Então, o que é que tem aí de vermelho? A força que 1 exerce em 2. Força 12 não. Força que a partícula 1 exerce na partícula 2 e, claro, a força que a partícula 2 exerce na partícula 1. Não te falei? Tô aqui em cima. Não te falei? Olha aí o par ação e reação. Sim, é o par de ação e reação que está frente a frente com você. Essas forças têm mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, atuam em corpos diferentes, por isso que nunca se equilibram e são da mesma classe. Nesse caso, classe é campo, mais especificamente campo elétrico, mas eu não quero entrar nesse mérito agora, porque é o capítulo seguinte. O par ação e reação está aí. Essas forças, então, têm o mesmo módulo? Sim, tem o mesmo módulo. Mesmo que a partícula 1 esteja mais eletrizada que a partícula 2? Sim, independe disso. A ação garante que... A terceira lei de Newton garante que ação e reação são sempre forças de mesma intensidade. E agora, eu quero saber que intensidade é essa. Para isso, vamos aqui para a lousa e você vai prestar bastante atenção. Vamos lá que eu vou caprichar para você, certo? Primeiro, a terceira lei de Newton garante que o módulo da força que 1 exerce em 2, o módulo, é igual ao módulo da força que 2 exerce em 1. E já que são em módulos iguais, eu vou chamar só de F e quero saber qual é esse módulo. Pronto, certo? Essa é a primeira ideia. Agora, olha para mim aqui em cima. Pessoal, nós já tivemos essa conversa em outra aula, mas sempre que possível eu gosto de falar. Qualquer fórmula de física tem origem em 4 possibilidades. Se for de física clássica, 3 possibilidades. Se você também está estudando a física moderna, aí são 4 possibilidades. Vou começar com a física moderna. Tem fórmulas em física moderna que se originam em postulados. Em física clássica, não. Então vou excluir fórmulas que se originam em postulados, tá? Se você tem interesse em física moderna, então são 4 possibilidades. Física moderna tem sim, como por exemplo, uma fórmula muito famosa, que talvez você não conheça, não se aperreie, porque de repente física moderna não faz parte do que você precisa aprender, que é E igual a H vezes F. Isso, essa fórmula, esse E é o quantum, é uma porção de energia que está vinculada à frequência e esse pacote de energia é carregado por uma simpática partícula chamada fóton. Se isso não é seu objetivo, se a física moderna, então você deixa para lá, mas essa equação E igual a H vezes F, ela vem de um postulado do senhor Max Planck. Pois é, muito bem, física quântica. Então, quais são as origens possíveis para uma fórmula? São 4 origens possíveis e tem essa história do postulado, mas isso é física quântica. Em física clássica, nós só temos 3 origens possíveis. Quais são essas origens? Definição, você define como foi definida a velocidade escalar média. Tem também a possibilidade da fórmula vir de uma demonstração, como é o caso da equação de Torricelli, V ao quadrado é V0 ao quadrado, mais 2A delta S. E tem as melhores fórmulas, na minha opinião, isso é questão de opinião, as que eu mais gosto, que são as fórmulas que têm origem experimental. Por que eu gosto mais? Porque isso aí é questão de opinião, de novo eu repito, tá? Porque eu acho que essas fórmulas a gente entende melhor. As fórmulas que têm origem experimental. Você faz experimentos, eu vou te explicar como isso é feito, e cria a equação.
Então veja, a lei de Coulomb se fundamenta em experimentos. O que nós vamos encontrar, essa fórmula que vai te fazer encontrar, calcular o módulo da força elétrica para um par de cargas pontiformes, essa equação ela tem origem experimental e eu vou descrever aqui, eu não vou fazer o experimento, mas eu vou descrever como é que é a ideia. Preste atenção, certo? Escute, eu não vou falar de como foi feito o experimento, que isso aí, eu vou falar do resultado do experimento, aí você vai ter que confiar, certo? Então veja só, preste atenção. O senhor Coulomb fez experiências envolvendo as variáveis que estão aí. Aí nós vamos contar essas variáveis. O módulo da força, a distância entre as cargas, a carga 1, a carga 2 e algo que de repente você não está percebendo, que é o meio em que as cargas estão, o local em que as cargas estão, que por enquanto de repente você pode admitir que é o vácuo, mas o meio pode ser uma variável. Então, quantas variáveis possíveis? 5. O módulo da força, o módulo da carga 1, o módulo da carga 2, a distância entre as cargas e o meio em que elas se encontram. 5. Agora, dessas 5 variáveis possíveis, eu tenho interesse no módulo da força. 1. Fico com outras 4. Quais são as 4? Carga 1, carga 2, distância e meio. O que é que eu vou fazer? Eu vou admitir das 4, 3 como constantes e descobrir a relação entre essas variáveis. É isso que vai acontecer experimentalmente. Eu vou manter o meio que as cargas se encontram em 3 experimentos. O meio não vai mudar, você pode pensar que é o vácuo. Ok? Nos 3 experimentos que eu vou descrever, e repito, eu não vou descrever o experimento, eu vou descrever o resultado, tá? Que é isso que interessa pra gente, senão vai ficar extenso demais. Mas vai ser legal. Nos 3 experimentos que eu vou descrever o resultado, o meio não vai mudar. Você pode pensar que o tempo inteiro é o vácuo, certo? Então uma variável possível eu já admiti como constante. E depois, vamos lá, eu vou dizer que as cargas são as mesmas, no mesmo meio, e vou variar a distância. A força também varia. E vou descobrir como é que se comportam essas duas variáveis, o módulo da força e a distância. Depois eu vou manter a distância, não se esqueça que o meio também vai ser mantido sempre, e vou manter uma das cargas e variar a outra e vice-versa. E vou ver qual é a relação entre as variáveis. É isso. Vamos fazer? Olha só, vou escrevendo, tá? O senhor Coulomb, fazendo experimentos, manteve constante as cargas Q1 e Q2 e o meio em que elas se encontram, e começou a variar a distância entre as cargas e mediu o módulo da força, e encontrou uma relação muito importante. Ele percebeu nesse experimento que quando dobrava a distância, o módulo da força se dividia por 4. Quando multiplicava a distância por 3, o módulo da força se dividia por 9. Quando ele dividia a distância por 2, o módulo da força se multiplicava por 4. Quando ele dividia a distância por 3, o módulo da força se multiplicava por 9. O que é que ele comprovou então? Que o módulo da força era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quando a distância era dividida, a força era multiplicada. Quando a distância era multiplicada, a força era dividida. Fica inversamente, mas veja que é ao quadrado. Porque quando a distância se multiplicava por 2, a força se dividia por 2 ao quadrado por 4. Então, o módulo da força é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa as cargas. E quem é constante aqui? Como é que é? Isso. Quer ficar craque em física? Vou te dar o caminho das pedras. Toda vez que você discutir a relação entre variáveis, não esqueça também de, veja, deixar claro, nítido, quem são as constantes. Para essa proporção, o módulo da força inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa as cargas, mesmo meio, as mesmas cargas. Então, Q1, Q2 e o meio não mudaram, certo? Quem foram as constantes aí? Q1, Q2 e o meio. Mais um experimento. Só que agora ele vai manter constante a distância, vai manter constante a carga 2, o meio, repito, que vai ser constante nos 3 experimentos, e vai mudar a carga 1. E experimentalmente comprova o quê? Que quando ele dobra o módulo da carga 1, porque aí eu tenho que falar a carga em módulo, porque eu estou comparando com o módulo da força, tá? Quando dobra o módulo da carga Q1, dobra o módulo da força. Quando eu triplico o módulo da carga Q1, triplico o módulo da força. Então, o módulo da força é diretamente proporcional ao módulo da carga 1. Quem constante aqui nessa proporção? Tem que me dizer. Quem foram as constantes para você afirmar que o módulo da força é diretamente proporcional ao módulo da carga 1? As constantes foram distância, meio e a carga 2.
Agora faz o contrário, mantém distância, meio e a carga 1 e varia o módulo da carga 2. Claro que vai dar o mesmo resultado, né? Então, foi isso que ele comprovou experimentalmente. O senhor Coulomb comprovou experimentalmente, ele é o dono dessa lei, que o módulo da força é também diretamente proporcional ao módulo da carga 2. Quem foi constante nessa proporção aqui? O meio, a carga 1 e a distância, certo? Então, aqui está o resultado dos 3 experimentos. Nos 3 experimentos, quem não mudou? O tempo inteiro, o meio foi o mesmo. O meio foi constante, certo? Aqui, força e distância como variáveis, o que é que você comprovou? Que o módulo da força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? As constantes, meio e as duas cargas. Já aqui, a distância como constante, a carga 2 como constante, você comprovou que o módulo da força é proporcional ao módulo da carga 1. E aqui, a distância como constante, a carga 2 como constante, o meio sempre, e o módulo da força foi proporcional ao módulo da carga 2. Certo, e daí? Vou te explicar agora, algo importantíssimo. Quando você tem proporções que derivam de resultados experimentais e quer sair dessas proporções e chegar numa igualdade, aí tem uma coisa muito importante, você tem que saber. Você tem que inserir uma constante. Para sair de proporções e chegar numa igualdade, tem que inserir uma constante. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Olho no olho. Essa constante não é aleatória, não. Essa constante diz respeito a quem não mudou em todas as proporções. Quem que não mudou em todas as proporções? Quem não mudou nos 3 experimentos? O meio. Então essa constante que você vai inserir diz respeito ao meio, ela está vinculada ao meio, não tem nome ainda, mas você já sabe que ela depende do meio. Vamos lá, vamos encontrar esse módulo agora. O módulo da força é diretamente proporcional ao módulo da carga 1, diretamente proporcional ao módulo da carga 2, inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa as cargas, mas para você sair das proporções e chegar nessa igualdade, a matemática garante que você tem que inserir uma constante que eu estou chamando aqui de K. Deixa eu procurar aqui onde eu anotei para a gente ganhar tempo. Foi, eu deixei guardadinho aqui. Opa, só para não perder tempo escrevendo. E essa constante vai ser chamada de constante eletrostática. E aí vai ficar fácil você me dizer de que ela depende. Sim, eu quero saber. Ah, peraí, constante depende? Claro. A constante só é constante dentro de uma situação. Essa constante eletrostática, ela depende de quem não mudou nas 3 proporções. Lembra quem não mudou nas 3 proporções? O meio, o lugar em que as cargas estão. Então ela depende do meio. Por isso, o seu valor está preso ao valor, o seu valor está preso ao meio que as cargas estão. No vácuo, que aparece bastante nas questões, certo? No vácuo, essa constante K ganha um apelido para você se lembrar que é o vácuo de K0. E o seu valor é dado nas provas, tá? 9 vezes 10 a nona. Isso para o vácuo. E agora, preste atenção, você tem que escrever aqui as unidades. Não vai ser difícil não, mas isso é dado nas provas, tá? Mas eu vou te ensinar como é que você chega nas unidades aqui. Isola a constante. Isola. Então vai passar multiplicando d ao quadrado e vai passar dividindo carga vezes carga. Agora pensa no sistema internacional de unidades. Sistema internacional de unidades. No sistema internacional de unidades, qual é a unidade da força? Newton. A unidade de distância? Metro. E a unidade de carga? Coulomb. Então vai ficar, peraí, força, estou isolando o K. Fica força, Newton. Metro ao quadrado passa multiplicando, metro quadrado. E Coulomb, que é a unidade de carga no sistema internacional, vezes Coulomb, dá Coulomb ao quadrado, que passa dividindo. Tá aí. 9 vezes 10 a nona, em unidades do sistema internacional, é a constante eletrostática para o vácuo. Com isso, você tem o módulo da força elétrica exclusivamente para um par de cargas pontiformes, para um par de cargas pontuais, se preferir, para partículas, 2 partículas eletrizadas. Respira. Respira. Tem uma outra constante que também está vinculada ao meio. Vou te adiantar. No ensino médio,
o predomínio, quase sempre nas questões, se usa a constante eletrostática. Sim, sim, muito raramente existe uma outra constante na questão, mas veja, é possível. Então, para você ficar 100% coberto, tá? 100% coberto, eu vou te apresentar essa outra constante que está vinculada ao meio. Mas eu te adianto, é muito, muito mais comum a questão te dar a constante eletrostática, tá? Mas o meio está vinculando uma outra constante, que é a permissividade absoluta. E aí vou falar sobre ela aqui com você. A constante eletrostática nós estamos chamando de K. Se for para o vácuo, K0. E a permissividade absoluta do meio, eu vou manter a tradição que os livros utilizam, que é epsilon, essa letra grega epsilon, que se for para o vácuo é epsilon 0. Repito, é quase sempre, nas questões de ensino médio, o que é dado a você é a constante eletrostática. Agora, não custa nada eu te falar que o meio pode ser representado por essa outra constante e que existe uma relação entre elas, é só por segurança. E essa relação é K é igual a 1 sobre 4π epsilon. Se for para o vácuo, K0, 1 sobre 4π epsilon 0. Calma, não fica estressado não. Deixa eu aparecer aqui, depois eu saio da frente. Isso é só por segurança. O que acontece, gente, eu vou te explicar uma coisa. É que tem uma outra maneira de chegar em F igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Só que essa outra maneira é no nível superior e não no ensino médio. É usando uma lei que se chama lei de Gauss. Mas para usar essa lei de Gauss, você vai precisar de uma matemática que não é de ensino médio. E nessa lei de Gauss aparece a constante, que é essa I, epsilon. A lei de Gauss envolve essa constante. Por isso, não se aperreie. Eu estou te falando que o predomínio quase sempre, quando uma questão te informa a constante do meio, ensino médio, te dá a constante eletrostática. Mas como eu sou perfeccionista e não quero arriscar, eu estou te dizendo que se alguém te informar a permissividade absoluta do meio, tem problema nenhum não. Ela se relaciona com a constante eletrostática e é K igual a 1 sobre 4π epsilon. Fechado? Vou sair da frente aqui. Ok? Muito bem. Para fechar agora, vamos caracterizar a força. Direção. Você lembra como é que era? Quer voltar lá? Bora, vamos juntos. Tá aqui. Olha para as forças, ó. Tô aqui em cima. Você vai dizer, é horizontal. Você não tá errado. Essas forças aí, do seu ponto de vista, estão na horizontal. Mas se eu mudar a disposição das cargas? Pode ser que ela fique na vertical, pode ser que ela fique assim, diagonal? Pode. Então por que você não pensa numa maneira de dizer a direção, de determinar a direção, que te dê segurança? E a maneira é show de bola, porque as cargas não são pontiformes. Então as cargas não são pontuais. Então você tem dois pontos aí, não tem? Você se lembra que uma direção é representada por uma reta? E você também se lembra que por um ponto passam infinitas retas, ou seja, um ponto não determina uma reta, mas dois pontos distintos determinam? Então fechou. A direção da força elétrica entre um par de cargas pontiformes é da reta que une as cargas, porque veja, porque essa reta fica determinada. Por quê? Porque com um ponto só você tem infinitas retas possíveis, mas com dois pontos distintos só tem uma. Então é muito mais negócio para você, no lugar de ficar dizendo horizontal, vertical, que vai te dar insegurança. É você dizer que a direção da força elétrica entre duas cargas pontiformes é da reta que une as cargas. Vamos anotar? Então vamos lá, vamos para lá. Direção da reta que une as cargas. O sentido aí já é velho, porque você conhece desde o princípio da atração e repulsão, como é que é? Se as cargas têm sinais iguais, elas se repelem, se têm sinais opostos, elas se atraem. Eu só vou formalizar isso. Cargas de mesmo sinal, repulsão, cargas de sinais opostos, atração. Certo? E o módulo que veio de um resultado experimental, o módulo da força elétrica é K, módulo de Q1, módulo de Q2 sobre D ao quadrado. Se for por vácuo, claro, se for para o vácuo, esse K é K0 e é dado nas provas, você já sabe, não vai decorar, embora você termine se acostumando bastante. Ufa! O que você estava procurando? Força elétrica entre cargas pontiformes. Achou. Como é que você sabe que achou? Porque força é uma grandeza vetorial e você acaba de encontrar módulo
direção e o sentido. Perfeito. Tá aí. Wendel, terminou. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não, não, peraí, calma. Ei, calma. Isso aí é uma função? F igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Tem um gráfico? Então não vamos fazer serviço incompleto. Eu vou mudar de página, mas veja, quando eu mudar de página, vai aparecer a palavra gráficos. Você vai dizer, mas não era um? Calma, o que é que eu vou fazer? Eu vou esboçar o gráfico que está em todo o livro de física e vou te dar uma outra ideia que eu acho que vai te deixar 100% seguro. Vamos lá, juntos então? Gráficos. O primeiro vai ser o que é muito comum, tá? No eixo Y, aqui o eixo X. O primeiro, no eixo Y, vai ser o módulo da força e no eixo X, a distância entre as cargas. Ficou inclinado aí, foi? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aí. Não, né? Tá certo? Tá, né? Tá. Dá um desconto aí, certo? Então, o gráfico é o módulo da força versus a distância. Quem que regulamenta isso aqui? A lei de Coulomb, que diz o quê? O módulo da força é K, módulo de Q1, módulo de Q2 sobre D ao quadrado. Certo? Aí calma. Se você tem F e D como variáveis, é porque tudo isso aqui não muda. Certo? Então, F está fazendo o papel do eixo Y, D está fazendo o papel do eixo X, então onde tem D ao quadrado, fica X ao quadrado. E isso aqui, K, Q1, Q2 não muda, então isso é A, certo? Essa função y igual a A sobre X ao quadrado, como A é um valor absoluto, porque a constante é um valor absoluto, e aqui são os módulos das cargas. Esse gráfico tem como esboço uma curva assim, que você vai chamar de hipérbole. Hipérbole, tá aí. Tá, como é que eu posso deixar isso mais nítido para você? Que se a distância mudar de A para 2A, a força vai mudar de B para agora. Vai, a distância dobrou, a força se divide por 4. Por isso que o esboço é essa hipérbole, certo? Agora, olha o que eu escrevi aqui. Deixa eu mudar de cor a caneta. Plural, gráficos. Por quê? Porque eu pensei numa outra possibilidade, embora isso aqui seja o mais importante, é o que praticamente acontece nas questões, tá? Mas aí eu fiquei pensando, olha, não tem uma outra possibilidade? Vamos fazer o seguinte, vamos de novo construir os eixos. Vou manter no eixo Y o módulo da força, mas vê a novidade. No eixo X eu vou escrever a distância ao quadrado. Não é mais D, é D ao quadrado. Aí como vai ficar? Ó, F, K, módulo de Q1, módulo de Q2, sobre D ao quadrado. F continua fazendo o papel de Y. K, Q1, Q2 continua constante, eu vou chamar de A. Só que agora eu não vou mais escrever x ao quadrado, porque x já é D ao quadrado. Então aqui é x, ó. Mudou. Mudou, agora é y igual a A sobre x, onde A é em módulo, tá? Então tá nesse quadrante aqui, certo? Só que agora y é inversamente proporcional a x. O gráfico muda de esboço, no visual nem parece, mas a hipérbole ganha um sobrenome, equilátera, isso, equilátera. E isso, equilátera, aqui acento, né? Para o paroxítono. Então, deixa eu caprichar aqui. Hipérbole equilátera. E, para ficar legal, como é que seria? Se o eixo X muda de A, aqui é A e aqui B, de A para 2A, entenda, você não está dobrando a distância, não. Você está dobrando a distância ao quadrado. Aí o que acontece com a força? Ela se divide só por 2. Porque o quadrado já está no próprio eixo. Por isso que fica uma hipérbole equilátera. Entende? Eu quis desenhar também, esboçar esse gráfico, porque aí você fica completo aqui em cima. Aí sim, você pode bater no peito agora e falar, eu conheço a lei de Coulomb. O que é que eu devo fazer agora, WS? Estudar a aula. Estudar a aula. Ah, eu não estudei ainda as
as partes 1 e 2, estuda as 3, assiste as 3 de novo, pega uma folha em branco, vai estudando e só então vai fazer a ficha 1. Você sabe que o link para baixar a ficha em PDF está na descrição do vídeo. Você sabe disso. E eu coloquei nas 3 partes. Parte 1, 2 e 3, a mesma ficha está lá, você escolhe que link vai baixar. Na verdade é o mesmo link, tá? Eu só copiei e colei nas 3 partes da aula. Eu preferi dividir em 3, senão vai ficar muito cansativo para você. Aquela história de ter um tempo médio de 45 minutos para cada aula, tá bom? Gostou? Então deixa um like, é um clique só. Para você é nada, para o canal é importantíssimo. Não está inscrito ainda? Se inscreva. Assim eu posso continuar postando conteúdo de qualidade para você aprender e seus colegas também gratuitamente essa ciência maravilhosa chamada física. Eu vou ficando por aqui, hoje por aqui, nessa aula por aqui. Desejo a você um excelente estudo e deixo um forte abraço até a próxima aula.